Você sabia que sua vida espiritual pode estar em perigo sem que você perceba? O que acontece quando a oração deixa de ser uma prioridade e como isso afeta sua conexão com Deus? Fique comigo, porque hoje vamos desvendar um segredo espiritual que pode transformar completamente a sua vida. Antes de começarmos, te pedimos que deixe seu like e se inscreva no canal. Com isso, você ajudará a espalhar a palavra de Deus para mais e mais pessoas que também precisam de bênção e salvação. No silêncio da madrugada, quando o mundo parece descansar, há uma voz que ecoa nas profundezas da alma do crente. Essa voz é a oração, um murmúrio sagrado que transcende o tempo e o espaço, conectando o humano ao divino. Na Bíblia, a oração não é retratada como uma mera formalidade religiosa ou uma rotina vazia de significado. Não, é muito mais do que isso. A oração é o respirar da alma, o alimento espiritual que sustenta o crente em sua jornada terrena. Imagine-se em um deserto árido, sob o sol escaldante, sem água à vista. A sede aperta, a boca seca, os lábios racham. Agora, pense na oração como o oásis que surge no horizonte, trazendo alívio e renovação. Assim como o corpo clama por água, o espírito do crente anseia pela presença de Deus. E é na oração que essa sede é saciada. Mas a oração não é apenas uma necessidade, é um privilégio. A Bíblia nos revela que, através da oração, podemos nos aproximar de Deus com confiança, sabendo que Ele nos ouve. E mais do que isso, a oração nos permite alinhar nossa vontade com a vontade divina, nos colocando em harmonia com o propósito eterno que Deus traçou para nossas vidas. Mas surge uma pergunta inevitável. Será que existe uma forma correta de orar? Afinal, se a oração é tão essencial, como podemos garantir que estamos orando da maneira que agrada a Deus? Jesus, em sua infinita sabedoria, percebeu a necessidade de nos ensinar a orar, como um mestre paciente que guia seus alunos. Seus discípulos, aqueles que caminhavam ao seu lado diariamente, sentiram essa mesma necessidade. E então, em uma colina tranquila, diante de um mar de rostos ansiosos por sabedoria, Jesus pronunciou as palavras que ressoariam pelos séculos: Pai nosso, que estás nos céus. Essas palavras não eram apenas um conjunto de frases bem elaboradas. Eram um modelo, um mapa para nos guiar nas profundezas da comunhão com Deus. Ele não pediu que repetíssemos essas palavras de forma mecânica, mas que entendêssemos o coração por trás delas. Cada frase do Pai Nosso é uma joia preciosa, lapidada pela mão do Criador, refletindo sua vontade e propósito para nós. Quando dizemos, santificado seja o teu nome, reconhecemos a santidade de Deus, colocando-o no trono de nossas vidas. Ao pedir, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, nos rendemos ao seu governo, reconhecendo que suas decisões são sempre as melhores para nós. Ao suplicarmos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nos lembramos de nossa total dependência dele para nossas necessidades diárias. E ao pedir, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, somos chamados a refletir o caráter perdoador de Deus em nossas próprias vidas. Mas será que só isso basta? Será que essas palavras, ditas da boca para fora, são suficientes para tocar o coração de Deus? Ou será que há algo mais, algo profundo que vai além das palavras e que realmente nos conecta com o divino? Essa é a pergunta que nos leva a refletir sobre as consequências de uma vida que se esquece de orar. Quando a oração se torna uma mera formalidade, ou pior ainda, quando é negligenciada, a alma do crente começa a definhar. A Bíblia é clara ao nos advertir sobre os perigos de uma vida sem oração. Imagine um navio à deriva no vasto oceano, sem bússola, sem velas, sem direção. Esse é o destino de um crente que abandona a prática da oração.
A oração não é apenas uma conversa com Deus, é o fio invisível que nos mantém ligados à fonte de toda a vida. Sem ela, começamos a nos afastar gradualmente, muitas vezes sem perceber. O coração, antes cheio de fé e esperança, começa a endurecer, tornando-se terreno fértil para dúvidas, medos e inseguranças. A paz que a oração traz começa a se dissipar, dando lugar à inquietação e ao desespero. Mas não é só isso. Quando deixamos de orar, abrimos uma brecha para que o orgulho e a autossuficiência se instalem. Começamos a confiar mais em nossas próprias forças do que na graça de Deus. E é exatamente nesse momento que nos tornamos vulneráveis, expostos às tentações e armadilhas que o mundo coloca em nosso caminho. Como uma casa sem alicerces, somos facilmente derrubados pelas tempestades da vida. E assim, sem perceber, nos encontramos em uma espiral descendente. Mas a Bíblia, em sua sabedoria, nos dá uma solução. Há uma maneira de evitar essa queda, de fortalecer nossa vida espiritual e manter viva a chama da fé. E tudo começa com um simples, mas poderoso ato: manter a chama da oração acesa. Manter a chama da oração acesa é como cuidar de um fogo que nos aquece em uma noite fria. Não é algo que acontece por acaso. Exige atenção, cuidado e dedicação. A Bíblia nos instrui a orar sem cessar, a vigiar e a permanecer em constante comunhão com Deus. Mas como isso se traduz em nossa vida cotidiana? Pense na oração como uma lâmpada que ilumina nosso caminho. Assim como precisamos reabastecer uma lâmpada com óleo para que ela continue brilhando, precisamos alimentar nossa vida de oração com disciplina e devoção. Não se trata de passar horas intermináveis em oração, mas de manter um coração em sintonia com Deus, mesmo nas tarefas mais simples do dia a dia. Quando mantemos essa chama acesa, percebemos que a oração não é apenas um momento específico, mas uma atitude contínua. É um sussurro de gratidão ao acordar, uma súplica silenciosa durante o trabalho, uma palavra de louvor ao ver a beleza da criação. É a certeza de que Deus está presente em cada instante, ouvindo, guiando, confortando. E quando oramos assim, com um coração sincero e constante, algo extraordinário acontece. A paz que excede todo o entendimento nos envolve, a fé se fortalece e começamos a ver a mão de Deus em cada detalhe de nossas vidas. A oração se torna um refúgio, um lugar de descanso em meio às tempestades. E descobrimos que, mesmo quando as palavras falham, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Manter essa chama viva é o segredo para uma vida espiritual vibrante, uma vida onde a presença de Deus é real e tangível. E assim, somos lembrados de que, quando mantemos nossa vida enraizada na oração, não importa o que aconteça ao nosso redor, estaremos sempre firmes, confiantes e em paz, sabendo que o Senhor dos Exércitos está conosco. Assim, o crente que ora com fervor, constância e fé, transforma sua vida em um testemunho vivo da graça e do poder de Deus, iluminando não apenas seu próprio caminho, mas também o daqueles que estão ao seu redor. E essa talvez seja a maior recompensa de uma vida de oração: ser uma luz que brilha no mundo, apontando sempre para aquele que é a fonte de toda luz e vida. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal. E para você que deseja beber da mesma fonte de conhecimento que nós e se aprofundar na Palavra de Deus, conheça nosso Manual da Bíblia, um material completo para você conhecer cada vez mais o que o Senhor tem a te dizer na palma da sua mão. Link na descrição.